Olá, boa tarde a todos. Gostaria de dar boas-vindas a todos os participantes que estão conosco nessa tarde no canal Desenvolvimento Profissional. Vamos para mais um programa nesse canal, cujo objetivo é trazer sempre um convidado altamente qualificado para falar com os profissionais da educação aqui da Secretaria do Estado de São Paulo, para contribuir também com a nossa formação e de modo que tenhamos elementos para atuar nos ambientes escolares com mais eficiência e também com mais aprendizado. Para esse programa, será que podemos pensar na relação de convivência ou de ensino como mães, como educadores e profissionais da educação? Vale a pena sempre refletirmos sobre isso, né? E desse ponto de vista, podemos imaginar que aprendizagens eu quero que fique a partir do momento em que eu me relaciono com o outro. Como que nós podemos melhorar a fim de proporcionar autonomia no aprendizado dos nossos filhos e também dos estudantes na escola? Como que eu posso me expressar melhor, a fim de que o outro me dê devolutivas para aquilo que eu espero, né? Para desenvolver esse tema, temos a satisfação, né, nesta tarde, de receber e estar conosco aqui ao vivo a professora Flávia Vivaldi, que é doutora em Educação pela Unicamp, e mestre em Psicologia Educacional também pela Unicamp, pesquisa e formação, especialista em Relações Interpessoais e Desenvolvimento da Autonomia Moral na Escola. Meu nome é Tânia, sou formadora aqui de FAP e convido a todos para a apresentação da professora Flávia, né, nesta tarde. Eu informo também que esse material vai ficar disponível para que vocês possam assistir novamente no canal oficial do YouTube do Centro de Mídia, no canal Desenvolvimento Profissional, tá? E que o chat permanece aberto. Então, durante a apresentação da professora Flávia, fiquem à vontade para colocar dúvidas, colocar situações, ou mesmo comentários, né, que na sequência a gente vai ter um bate-papo rápido também, para que a gente possa falar um pouquinho das questões que foram colocadas aqui no chat. Lembro a vocês que esse programa é destinado a todos os profissionais da Secretaria da Educação, dos quadros do QM, do QAE e do QSE. E você que está presente, né? Peço também que convide colegas para que possam assistir e participar. O tema é de fundamental importância para todos nós. Professora Flávia, seja muito bem-vinda, né? Desde já, os nossos agradecimentos aqui da IFAP, né? E pela generosidade da senhora em aceitar o nosso convite. Passo a palavra. Muito obrigada. Eu que agradeço, Tânia, mais essa oportunidade. É sempre muito bom esse contato com educadores, né, falando sobre aquilo que é, na verdade, assim, o nosso motivo maior, né, de profissional, que é trabalhar com uma educação que contribua mesmo para a formação de seres humanos qualitativamente melhores, né? E é um pouco sobre isso que a gente vai conversar hoje. Um momento em que a educação sofreu um golpe muito forte, né? Quer dizer, claro que a pandemia traz toda a diversidade de problemas para a nossa vida, mas a gente sabe, quem trabalha em educação sabe o quanto tem sido desafiador já há um ano, um trabalho quase que exclusivamente feito de forma remota, e aí fica sempre aquela angústia por parte do educador, né? As comprovações científicas que estão cada vez mais chegando para nós, as pesquisas que estão chegando, colocando que as lacunas pedagógicas de fato estão postas, né? Que há um comprometimento do ponto de vista neurológico, inclusive, dos nossos estudantes, por conta exatamente desse distanciamento social. Então, assim, juntando toda essa complexidade de panorama, nós temos uma prosa hoje voltada para quais são os caminhos que a gente pode trilhar para continuar traçando um trabalho em educação que seja voltado para aquilo que sempre aparece nos nossos objetivos primeiros, né, que é uma formação para a autonomia. Então, eu peço licença para vocês, para a gente compartilhar a tela, porque aí vocês vão acompanhando com imagens, né, e a minha voz, e eu acho que fica mais rico e mais sedutor para quem está assistindo quando a gente faz essa conexão de imagens com a fala. Bom, então o tema é exatamente esse, né? A autonomia no aprendizado. A autonomia é um dos objetivos que a gente mais declara querer alcançar na educação. E eu gosto sempre de revisitar esse conceito, né? Para que a autonomia não seja reduzida a um entendimento reducionista, né? De saber fazer sozinho. Não, é bem mais do que isso.
São escolhas cognitivas, escolhas morais, que são feitas com base em muitas coordenações de perspectivas, né, com base em princípios extremamente abstratos. Quer dizer, quando a gente se propõe a formar um ser humano para a autonomia, subentende-se que o nosso conhecimento, né, nesse papel de formador, precisa também abranger algumas questões sobre o desenvolvimento humano. Né? E aí eu começo revisitando alguns conceitos que são fundamentais, sobretudo para um momento complexo como é esse que nós estamos vivendo. Né? Então, vamos revisitar um pouquinho o que a teoria da autodeterminação traz para nós. Para quem não conhece ou não se lembra, né, quem trabalha em educação, em algum momento teve isso, ainda que de forma mais superficial, mas a teoria da autodeterminação, ela traz para nós o estabelecimento de uma psicologia com responsabilidade social e política, né, de uma maneira que pudessem ser delineadas algumas variáveis, né, para serem concretizadas, inclusive do ponto de vista de políticas públicas, e sempre com foco na saúde e bem-estar psicológicos. Então, essa autodeterminação, na verdade, representa o quê? Um conjunto de comportamentos e habilidades que possibilitam a pessoa a se automotivar. Veja que motivação tem sido uma pauta muito presente nas nossas angústias, né? Porque como a gente faz para manter a nossa motivação e como faz para provocar a motivação no aluno, né? No estudante. Quando a gente fala de teoria de autodeterminação, nós estamos falando muito da questão da motivação intrínseca, né? Ou seja, aquelas habilidades que possibilitam a pessoa se automotivar, ser agente causal da sua própria vida, né, em relação àquilo que virá ao futuro. E nós podemos falar que são 3 as nossas necessidades psicológicas consideradas como básicas, né, de acordo com a teoria de autodeterminação. A primeira delas é exatamente a autonomia. E aí nós estamos falando naquela condição de se perceber podendo fazer as nossas escolhas, né? Podendo se autogovernar, agindo de acordo com valores pessoais, com base em um processo reflexivo. Então, autonomia é uma necessidade psicológica fundamental. Além dela, nós temos também a dimensão da competência, ou seja, o quanto a pessoa acredita ser capaz de resolver determinada situação, o quanto a pessoa acredita ser capaz de se sentir eficaz diante da situação. Né? E aí vamos fazendo esse movimento de olhar para essas necessidades psicológicas e para o contexto que nós estamos vivendo. Né? E a terceira necessidade é o pertencimento, ou seja, o estabelecimento de vínculos sociais, né, com outras pessoas que são significativas na nossa vida, com outros grupos, comunidades, ou seja, a satisfação que as trocas no cotidiano trazem por meio do apoio mútuo, né, por meio dessa sensação de cuidar e de ser cuidado. Então, quando a gente olha essas 3 dimensões, essas 3 necessidades, nós temos que, quando eu falo em autonomia, eu falo nessa competência de me autogovernar. Quando eu falo em competência, eu falo nessa percepção que cada um de nós tem sobre a sua autoeficácia. E como nós temos pesquisas sobre esse tema, né? Como a autoeficácia é necessária, está bem alta, para que a motivação do sujeito se coloque como uma energia proativa. Né? E quando a gente fala em pertencimento, nós estamos falando nesse vínculo, nós estamos falando numa carga afetiva muito grande, necessária para o equilíbrio mental. Então, a satisfação dessas 3 necessidades, ela é essencial para um bom desenvolvimento e saúde psicológica, né? Promovendo esse sentimento de bem-estar. E aí, colegas, claro que merece um espaço para algumas questões, né?
Como se sentir pertencente se não mais nos encontramos, né? Não mais podemos nos abraçar, se não temos mais, pelo menos por enquanto, e até que tudo aquilo que a gente ainda tem que enfrentar seja superado, né? Nós não temos previsão de quanto tempo vai levar para que esse contato físico seja resgatado. Como se sentir competente se estamos tendo que lidar com uma situação tão inusitada, tão cheia de novos desafios, né? Com novas formas de ensino, de contato sempre por meio de telas. E, paralelo a esse contato, a gente tem sempre informações, né, dos neurocientistas, o quanto o contato por tela compromete a capacidade de foco e de concentração dos alunos e a nossa também. Né? Então, assim, isso por si só já fragiliza essa necessidade de se sentir competente diante de uma tarefa. Né? E que autonomia é essa que eu tenho diante de tantos desafios que ferem, inclusive, direitos e necessidades? Quando a gente olha para um contexto tão prejudicado, um contexto social tão prejudicado, a gente se sente muito impotente em relação a essa dimensão da autonomia. Né? Com tantas urgências nos atropelando, há uma dificuldade muito grande no processo decisório, no processo reflexivo. Então, eu me atrevo a dizer que o atual contexto, de fato, não favorece que os 3 fatores essenciais, de acordo com a teoria de autodeterminação, estejam presentes. Ah, Flávia, mas e aí? O que a gente faz? Chora? Não, né? Na verdade, nós que trabalhamos com educação, temos que, nesse momento, mais do que nunca, focar naquilo que é essencial. Porque uma verdade a gente sabe, essa pandemia vai passar, ainda que a gente não tenha uma previsão, né, no calendário de quando tudo isso vai passar, mas a gente sabe que vai passar. E aí a pergunta que é necessária de ser feita por cada um de nós que dedicamos a nossa vida ao trabalho formativo, né, ao trabalho de contribuição com o desenvolvimento do outro, que é o estudante, quais são as aprendizagens que a gente quer que fique? O que de fato vai fazer diferença para a vida em sociedade? Nós, educadores, fomos formados tanto na escola quanto na universidade, mas ainda num paradigma muito conteudista. Então, assim, eu converso com educadores do país inteiro, tenho semanalmente muitos encontros com diferentes instituições, e a angústia que está posta é muito em relação ao programa, ao conteúdo, né, a percepção dos educadores do quanto os alunos não estão se apropriando daquele conhecimento que está sendo trabalhado. Né? Então, de novo, quais conhecimentos nós queremos que perdurem? Que aprendizagem, né? Que aprendizagens a gente quer que fique para que, de fato, cada vez mais a escola cumpra o seu papel de ajudar a transformar para melhor a sociedade. Né? E aí, é importante também que, em paralelo, a gente se pergunte, né? Ah, mas eu trabalho em educação. A aprendizagem dos conteúdos, então, não é relevante? Né? E aí, a gente tem visto que parece que quase inevitável a indisposição dos estudantes em relação ao trabalho com os conteúdos propriamente ditos. Né? Isso já acontecia numa situação normal de sala de aula, quando alguns conteúdos já eram percebidos como desinteressantes, né, como sem significado por parte dos estudantes. Na situação atual, quer dizer, em que há um desafio global a ser superado, considerar somente esse escopo de trabalho que nós temos voltado somente para o conteúdo, né, para o conteúdo curricular, como aprendizagem necessária, esse é um contexto cujo olhar me parece muito reducionista. Muito reducionista quando nós olhamos para a abrangência da função social da escola. Né? Então, assim, há a necessidade de nós compreendermos que a função social da escola precisa considerar a ideia de que tipo de ser humano nós desejamos devolver,
né, para a sociedade. Quer dizer, como é que deve, quais as características desse ser humano? Nós queremos continuar trabalhando numa perspectiva ainda competitiva, individualista, né? E que ancore esse ser humano a olhar cada vez mais só para o seu umbigo e para os seus, porque quando a gente olha situações como nós temos acompanhado na mídia, né, de furar fila para vacina e outras questões que são absolutamente, eu falo que às vezes é inacreditável, a gente fica em choque de acreditar que essas coisas estejam acontecendo. Esses comportamentos vêm de quem? De um ser humano. Quer dizer, que qualidade de ser humano é esse que está na sociedade vivendo de uma forma tão egoísta, de uma forma tão cega do ponto de vista das suas relações sociais, do seu compromisso com o outro, né? Então, pegando aqui uma citação de um historiador que vem trabalhado muito com o processo evolutivo, né? Estudando o processo evolutivo do ponto de vista da psicologia também, que é o Harari, e ele fala, a verdadeira pergunta que a gente deve enfrentar não é o que queremos nos tornar, mas sim o que queremos querer. Ou seja, não dá mais para a gente lidar com uma sociedade em que os quereres são extremamente individualistas, sem esse compromisso cooperativo que precisa ser resgatado lá da nossa ancestralidade. E aí, colegas, vem uma grande questão, né, desafiadora. Cabe à escola ter consciência dessas prioridades, como corresponsável que é pela vida em sociedade. E criar condições, claro, que sejam favoráveis a outras aprendizagens, para além daquilo que é proposto em termos de conteúdo, né? E quando nós falamos nessas outras aprendizagens, nós estamos falando em aprendizagens que auxiliem o ser humano, aluno, a se conectar ao seu compromisso de existência. Ou seja, aprendizagens que incluem o eu e o outro, e com o planeta. Isso precisa ser prioridade na educação do século XXI. Uma percepção que seja sistêmica, né? Um olhar que seja para trabalhar com a complexidade dos problemas sociais recorrentes. Vejam que a gente sai da lista de conteúdos para exatamente problematizar esses conteúdos em relação àquilo que nós estamos vivendo, né? Então, é um outro paradigma de educação que se apresenta e que não se apresenta agora na pandemia. Esse é o modelo de educação que vem sendo defendido para, de fato, contemplar as necessidades da vida em sociedade no século XXI, né? E para isso, vem sempre a pergunta, tá, mas o que a gente deve focar, então? Né? Qual deve ser o direcionamento do olhar do professor? Quais competências a gente precisa priorizar nesse bojo de inúmeras competências hoje previstas na legislação nacional? Que bom, né? Tivemos um avanço na legislação nacional de educação, olhando para o desenvolvimento dessas competências, mas nós precisamos dar foco em quais delas. Não é priorizar e descartar as outras, mas é saber que se o nosso foco e o nosso investimento em duas que eu elenquei para conversar com vocês hoje, for um investimento robusto, junto com estas, outras competências também estão sendo trabalhadas, né? E a primeira delas, então, que eu trago para vocês, é algo fundamental quando nós estamos diante de uma situação absolutamente nova e inusitada. Quer dizer, nós precisamos dar oportunidade e criar condições dos nossos estudantes estarem abertos ao novo. Porque criatividade é isso. É uma abertura a tudo aquilo que não é do mesmo jeito como foi. Trabalhar com a criatividade significa você, o tempo todo, investir na curiosidade do aluno, na curiosidade para aprender, né? No processo imaginativo e criativo, no interesse artístico,
ou no interesse por outras linguagens de manifestação do pensamento, né? Então, trabalhar a criatividade significa, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, né, quais as formas que a gente pode usar, revisitando, inclusive, práticas que já são nossas desde sempre, mas trabalhar a criatividade é dar conta daquilo que é mais refinado na pirâmide evolutiva do pensamento. Quando a gente pensa no nosso papel, né, de sempre trabalhar com a possibilidade de o meu aluno cada vez mais ter processos reflexivos, refinados, mais avançados, mais elaborados, eu tenho que ter conhecimento que existe uma pirâmide do pensamento que parte de pensamentos que são menos elaborados para os mais elaborados. E a criatividade, ou a competência de criar, né, quando a gente vai para o verbo criar, é o pensamento mais refinado que nós temos. É na pirâmide do pensamento, o topo da pirâmide. Ou seja, se eu trabalho com essa competência e com disparadores que promovam, né, o desenvolvimento de habilidades que me deem essa competência criativa, eu estou abrangendo outros tipos de pensamento dessa pirâmide, né? Uma outra grande competência que é fundamental que a gente coloque o nosso foco é exatamente a competência que diz respeito ao compromisso social. Nós não somos ilhas, nós somos seres sociais. Portanto, nós precisamos revisitar quais as habilidades sociais necessárias para que a vida aconteça e para que esse processo de convivência e coexistência aconteça de maneira mais justa, né, mais igualitária, mais honesta, mais generosa. Ou seja, para a gente rechear a convivência de valores morais, significa que nosso compromisso social, como agentes políticos que somos, né, porque quem trabalha com educação é um agente político, precisa ter um compromisso social para com os seus alunos, né? Não só para que eu acolha a diversidade e as dificuldades diversas que nós temos diante dos nossos alunos, mas também para que eu ajude a desenvolver isso em relação ao próximo. Bom, e aí é sempre bom a gente revisitar quais são os pressupostos de formação para a autonomia. Nós sabemos, né, todos que estudamos ou fizemos um curso de licenciatura ou pedagogia, enfim, quem trabalha com educação, minimamente teve noção de que existem modelos ou existem estratégias educacionais que não favorecem o desenvolvimento da autonomia porque são muito diretivas, né? Porque colocam no centro da aprendizagem ainda a figura do professor, né? E, quer dizer, um paradigma vivenciado por nós quando fomos estudantes. Mas, infelizmente, esse paradigma ainda se reproduz. E nós estamos vendo os efeitos disso nesse momento em que o ensino se dá de forma remota. Quer dizer, para aqueles profissionais que sempre tiveram essa perspectiva de centralidade, né, de ser o centro e os seus alunos serem sujeitos mais passivos nesse processo, de ensino e aprendizagem, hoje nós temos uma lacuna ainda maior. Por quê? Porque via tela, né, dessa forma remota como está se dando a relação com o conhecimento, nesse modelo há quase que uma impossibilidade de você auxiliar o seu estudante no sentido da autonomia necessária para desenvolver. Por quê? Porque eu preciso, para garantir que eu esteja no caminho certo, né, em termos de trabalho com o conhecimento, eu preciso, primeiro, provocar o interesse dos estudantes. E aí, para eu provocar o interesse, eu preciso lançar mão de propostas em que haja ação. E aí, gente, não estou falando de ação física, né? Eu estou falando de ação mental, de experimentação, de desafios, de problemas que são possíveis de serem resolvidos, mas que se apresentam como problemas, né? Que geram interesse e curiosidade em resolver.
que é contrário, absolutamente contrário. Todas essas características são contrárias à passividade daquela metodologia de cópia que perdurou por tanto tempo, né? Então, assim, a mediação entre o sujeito e o meio sempre vai ser a ação. Construir conhecimento por intermédio da ação é exatamente provocar situações que sejam de reflexão, que sejam de comparação, de antecipação. Olha, eu estou mencionando várias operações mentais. Pensar sobre a ação para que haja uma tomada de consciência, né, e que a ação não seja só ação pela ação. Então, assim, eu preciso revisitar quais são os pressupostos de formação para autonomia, né? E aí eu estou dizendo, olha, eu preciso de propostas que provoquem a ação mental. A ação mental significa propostas que o menino compare, antecipe, né? Infira, por meio de experimentações, de desafios. Isso precisa ser garantido, ainda que remotamente. Um grande desafio. Por que isso é importante? O que está em jogo quando eu dou de novo ênfase a esses pressupostos de formação para autonomia, né? E com ênfase nessas duas grandes competências que são criatividade e compromisso social? Bom, está em jogo, primeiro, algo fundamental e muito próximo a uma das necessidades que nós temos de acordo com a teoria da autodeterminação, que é a autogestão. Para que eu desenvolva determinação, organização, responsabilidade, persistência, foco, veja, todas essas características tão desejadas pelos professores, né, fazem parte desse pacote chamado autogestão. Quer dizer, o meu estudante precisa desenvolver todo esse pacote de autogestão por meio dessas habilidades, né? Ser determinado, conseguir um mínimo de organização nos seus estudos, de responsabilidade e engajamento. Então, isso está em jogo quando há uma proposta que, de fato, desencadeie esse processo no aluno, né? E não uma proposta que sufoque isso tudo. E a outra situação que está em jogo, que é fundamental também para a atualidade, é a resiliência emocional, né? Quer dizer, ainda que eu provoque situações que sejam extremamente positivas do ponto de vista pedagógico para os meus estudantes, eu preciso contemplar aquele espaço de acolhimento para que, de fato, essa tolerância ao estresse provocado por essa condição de distanciamento social, né, para que a autoconfiança também daqueles que estão extremamente fragilizados e se sentindo incapazes, né, e cada vez mais distantes de obter êxito no seu caminhar, para que a tolerância à frustração também esteja presente. Quer dizer, então, quando eu falo em tolerância ao estresse, autoconfiança, tolerância à frustração, eu estou falando nesse pacote resiliência emocional, necessário e urgente para superarmos esse momento inusitado que estamos vivendo, né? Tá bom, Flávia, tudo bem, essa parte teórica é importante, mas de uma forma prática, como é que a gente pode concretizar, tornar possível no nosso contato com os estudantes situações desafiadoras como essas que você está dizendo que são necessárias para a educação, né, para o processo educativo. Então, vamos lá. Eu trago hoje, claro que existem várias formas da gente pensar no como promover esse ambiente qualitativamente positivo para o desenvolvimento da autonomia. Mas hoje eu quero focar com vocês com algo que sempre está presente nas nossas aulas, mesmo quando estávamos no momento presencial, né, que a gente usa de forma extremamente constante, tanto de forma escrita como oral, que são as perguntas. Será que nós, professores, conhecemos quais são os tipos de perguntas que existem, né? O que cada pergunta provoca do ponto de vista de operação mental?
Quer dizer, nós temos esse conhecimento, nós sabemos que existe a necessidade para a gente poder trabalhar com diferentes tipos de abstração e contribuir para que esse pensamento de ordem inferior, né, que quando a gente olha de novo para a pirâmide do pensamento, a base do pensamento, aquele que é considerado menos refinado, é aquele de recordar, né, de conhecer ali o objeto. Isso tem a ver com uma abstração quase que empírica. E aí depois vai subindo para compreender, depois para aplicar aquilo que foi compreendido, depois para analisar aquilo que foi aplicado, avaliar e finalmente criar o topo da pirâmide. Quer dizer, quando eu revisito a pirâmide do pensamento, eu me pergunto, será que as perguntas que eu trago para os meus estudantes provocam reflexões que são robustas para desenvolver esses pensamentos cada vez mais refinados? Não sei. Fica aí a provocação. Mas o grande caso é que nós precisamos hoje, então, revisitar quais os tipos de questões que existem, né, e quais perguntas se encaixam em cada tipo de questão, para que a gente saiba usar as perguntas que sejam mais adequadas para os diversos tipos de objetivos. Então, se o meu objetivo é cada vez mais que o meu aluno, meu estudante, tenha a capacidade de analisar, eu não posso ficar usando perguntas que só trabalhem com memória. Né? Então, assim, para ser mais claro, quando a gente fala em diferentes tipos de questões, como primeiro tipo, nós temos aquelas questões chamadas de transcritórias. As questões transcritórias são questões que, na verdade, as respostas dependem de uma simples transcrição de informações, muitas vezes aprendidas pelo processo de memorização. E, na maioria das vezes, sem muito significado para o aluno. Né? Quer dizer, eu tive uma formação escolar em que a memorização esteve muito presente. Né? Então, muitos do que estão nos acompanhando também devem ter passado por isso. A gente tinha que memorizar listas, sei lá, afluentes do Rio Amazonas. Essas informações estão hoje absolutamente disponíveis. Né? Então, não há necessidade da gente fazer aquele exercício hercúleo de memorização, né, que não perdura, que não continua. Hoje eu não seria capaz de recitar a altitude dos picos e tudo mais, coisas que fizeram parte do meu contexto escolar. Né? E aí, quais perguntas normalmente são perguntas de memórias? Ou seja, são perguntas úteis quando eu tenho como objetivo a definição e a identificação do objeto de estudo. Quem, o que, onde, quando. Vejam que, se o meu objetivo é isso, né, identificar o objeto, eu uso essas perguntas, porque elas são, de fato, muito úteis. Mas eu preciso saber que, do ponto de vista da abstração, essas são perguntas que vão trabalhar com uma abstração menos refinada, quase empírica, né? Ou seja, vão trabalhar com pensamentos de ordem inferior, tá? Mas eu não devo fazer essas perguntas? Claro que sim, mas eu não posso ficar só nessas perguntas, por quê? Porque elas não trazem operações mentais mais refinadas, elas exigem um movimento somente de transcrição daquilo que foi memorizado. Mas nós temos as questões que são chamadas de operatórias, e pelo próprio nome, né, já induz a gente a pensar. Se são operatórias, significa que exigem do estudante operações mentais. Exige do estudante o estabelecimento de relações que sejam significativas, né, nesse universo simbólico de informações. São muitas informações, essas informações estão no plano simbólico. Quais questões vão fazer com que o meu aluno estabeleça conexões que sejam cada vez mais relevantes para uma abstração reflexiva? E aí, sim, eu tenho diferentes tipos de perguntas que atendem
a essas questões operatórias, né? A primeira delas são as perguntas de compreensão. Então, veja, quando a compreensão na pirâmide do pensamento é a segunda, tá? Então, assim, ela é mais refinada do que recordar, né, do que conhecer, mas eu não posso parar aqui. Mas, muitas vezes, eu preciso que meu estudante explique, estabeleça relações, compare, né, contraste, e aí eu lanço mão de que perguntas? Quais perguntas são perguntas de compreensão? O porquê, e aí eu preciso contextualizar, né, porque muitas vezes se o porquê é colocado de forma isolada, porque enunciados de questões são fundamentais, a forma como se faz o enunciado. Muitas vezes o enunciado contribui para que o aluno dê respostas do tipo por que sim ou por que não, né? Porque não foi bem elaborado. Eu falo que é muito difícil a gente elaborar boas perguntas, né? Até porque viemos de uma cultura em que a postura do estudante não era de fazer pergunta. Quem fazia pergunta era porque não sabia, mas era de dar respostas. E dar respostas que fossem exatamente iguais àquelas que o professor tinha dado antes. Quer dizer, a gente vem desse tipo de cultura e agora a gente precisa ressignificar o nosso fazer na educação para não reproduzir isso. Porque se a gente reproduzir isso, nós não estamos dando um passo à frente, né, nessa função social da escola. A gente não está devolvendo para a sociedade sujeitos mais reflexivos, mais autônomos do ponto de vista cognitivo ou moral, tá? Bom, outros tipos de perguntas que também são questões operatórias, que entram nessa categoria de serem operatórias, são as perguntas de pensamento divergente, que são adequadas quando eu quero fazer previsões, levantar hipóteses, inferir, reconstruir ideias, que são fundamentais. Vejam que eu estou subindo, olha, nas categorias do pensamento de ordem inferior para o pensamento de ordem superior na pirâmide do pensamento. Eu estou saindo só da compreensão e agora eu estou, olha, no levantamento de hipóteses. Então, exemplos, né? Imagine que você está de frente para a janela ou para a rua da sua casa, do seu lado direito. Suponha que, se você faz assim, então, né, você pode criar uma situação que seja similar a essa que o personagem... E por aí vai. Né? Quais as consequências disso? Nossa, Flávia, parece tão elementar tudo isso que você está trazendo. E, de fato, não é um conteúdo que seja complexo. A complexidade se dá em nós, educadores, sabermos traçar objetivos claros para os nossos encontros com os nossos estudantes e usar essa ferramenta poderosa de boas perguntas, perguntas que qualifiquem um raciocínio cada vez mais refinado. Né? Então, assim, por isso eu estou trazendo esse conteúdo para a nossa prosa de hoje, para revisitar esses conceitos. Bom, e aí nós temos também outros tipos de perguntas ainda mais refinadas, que são aquelas que dizem respeito a um posicionamento crítico diante da situação. Vejam que todos nós desejamos que os nossos estudantes desenvolvam a criticidade. A criticidade precisa de competências que estão lá no topo da pirâmide, que é de avaliar, julgar, defender uma opinião, mas com justificativas, com evidências, com bons argumentos. Senão a gente cai naquilo que nós vemos hoje e que faz parte do discurso de ódio tão proliferado nas redes sociais, que é você trabalhar com achismos ou com opiniões sem evidências para justificar aquilo que você está trazendo. Né? Então, assim, como é que eu monto essas perguntas de posicionamento crítico? Usando esses pequenos enunciados. O que você pensa sobre isso? E veja, eu estou usando o verbo pensar e não o achar. Achismo é muito nocivo no ambiente educacional. Então, quando a gente coloca, inclusive, no nosso repertório, né,
palavras que traduzam, que se aproximem ao ato de pensar, isso é fundamental. Isso significa você defender a cultura do pensamento. Então, é o que você pensa, como você pode expressar a sua opinião, por que você prefere, quais evidências você aponta, como você se sente sobre essa situação que foi apresentada, blá, 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 blá. Enfim, são sempre perguntas muito abertas, mas que provocam no meu interlocutor a necessidade de uma operação mental muito mais elaborada do que simplesmente revisitar ou recordar algo que foi ouvido ou que foi lido e, portanto, foi memorizado, né? Então, assim, o que eu estou trazendo aqui para a nossa discussão, colegas, é que a gente tenha em mente que o ensino remoto não pode abrir espaço para a reprodução de muito do cenário que esteve presente enquanto estávamos, né, na situação de normalidade presencial, que ainda é uma sala de aula extremamente sem significado pelo estudante, pela escassez de interação, pela escassez de provocação reflexiva, né, pela escassez de situações que trazem inquietação e curiosidade. E não precisa muita coisa para a gente tornar o ambiente mais rico do ponto de vista do engajamento e da curiosidade. O que precisam são boas perguntas. Boas perguntas, abrindo espaço para que elas sejam respondidas com linguagens diversas. Eu também não posso usar somente a cultura grafocêntrica e exigir dos meus estudantes que sempre organizem o seu pensamento de uma maneira escrita. Eu preciso trabalhar com a linguagem oral, eu preciso lembrar lá da criatividade e dar vazão para outras linguagens, né? Para outras linguagens que respondam a essas boas perguntas de forma muito mais criativa, de forma muito mais contundente, né? Então, assim, usar no dia a dia as perguntas abertas, as perguntas positivas, sabe? Do tipo assim, fulano, que qualidades você admira numa pessoa? Veja, quando eu abro uma pergunta dessa para os meus estudantes, eu estou abrindo espaço para ele dizer o que é valor para ele. O que ele admira é o que ele dá valor. E aí, isso é um trabalho fundamental, porque às vezes o estudante dá como resposta assim, eu admiro a pessoa que usa roupa boa, que tem dinheiro. Veja como os valores do meu estudante que responde isso estão voltados para as questões materiais. Veja o quanto o meu compromisso social com uma educação que seja emancipatória precisa olhar para essas respostas e dizer, mas qual a diferença, né, na vida em sociedade da pessoa ser bonita ou feia, ou ter roupas bonitas ou feias? Isso muda alguma coisa? Agora, se ela é honesta, se ela é justa, isso vai mudar. Então, eu estou querendo enveredar para isso, para a gente dar sempre pistas de discussões que tragam possibilidades de refinamento no pensamento dos nossos estudantes, né? Perguntas sugestivas. Então, fulano, não seria melhor se... Você já considerou a hipótese de... Né? Então, assim, vejam que são situações que, em geral, nós não tivemos como abundantes, né, no nosso processo formativo. Aqui eu trago só uma lista de questões que foram traduzidas, né, para um pensamento mais reflexivo, e questões assim, que se a gente propuser para as nossas turmas, e aí incrementar, né, pedindo que cada hora elas sejam respondidas com diferentes linguagens, elas trazem engajamento, né? Por exemplo, quais 5 palavras você usaria para se descrever? Se você pudesse enviar uma mensagem para o mundo inteiro, o que você gostaria de dizer em 30 segundos? Né? E pedir que eles gravem um vídeo sobre isso. Então, assim, são boas perguntas que provocam e que podem engajar
o nosso estudante em pensamentos cada vez, em reflexões, em abstrações cada vez mais refinadas. E aí, quando vou retomando, né, a questão de quais aprendizagens a gente quer que fique, a gente quer que fique desse processo todo que nós estamos vivendo, aprendizagens que de fato vão fazer diferença na qualidade de convivência e de coexistência no planeta. Então, aquela coisa de você suscitar no seu estudante a sensibilidade moral para coisas do tipo, o que você é mais agradecido na sua vida? Alguma vez o seu maior medo se tornou realidade? Você é capaz de pensar em qual foi a memória mais feliz da sua infância? E por que essa memória se torna tão especial? Olha quantos disparadores afetivos foram usados nesses exemplos, e são disparadores que engajam. Além de promover as operações mentais apresentadas para vocês, são perguntas recheadas, por isso que eu chamo de disparador afetivo, daquele elemento necessário que faz parte de uma das dimensões a ser contemplada, né, na teoria da autodeterminação, que é exatamente o vínculo. Se nós não estamos em condições de aproximação física, a aproximação afetiva é possível. E ela também é possível quando conseguimos disparar boas perguntas. Colegas, por hoje é só em relação à contribuição e compartilhamento de conhecimento. Espero não ter trazido algo muito já conhecido, né, por vocês, mas ainda que seja conhecido, é sempre bom que a gente possa ter momentos como esse para refletir sobre isso. Muito obrigada pela atenção. Tânia, é com você. Aqui para o meu microfone. Professora Flávia, muito obrigada pelas suas palavras, né? Como sempre, a gente fica muito encantado em ouvir a senhora falando, né? Porque fala sempre com muita clareza, com muita doçura, né? Há muitos elogios aqui na plataforma, né? As pessoas acostumam, né? E aí falar, eu gosto muito dessa professora. Nós também gostamos bastante, por isso que ela é sempre nossa convidada aqui do canal. Eu tenho algumas questões aqui, eu tenho algumas colocações, né, que foram feitas ao longo da sua apresentação, e algumas questões aqui que eu acabei sintetizando um pouco para que a senhora possa comentar, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui nas minhas anotações. Olha, a professora Mônica, ela, logo no início, né, da formação, ela falou que ela realmente é uma dificuldade mesmo nessa questão da criatividade, nessa questão também da autonomia, né? Até que ponto se entende que pode ser dada autonomia? Porque muitas vezes é dada uma comanda para um aluno fazer uma atividade, mas não se percebe, por exemplo, o nível de autonomia que está sendo dado naquela questão, porque há uma tendência nossa, né, de professor, de ir lá ver o que está acontecendo, dar um empurrãozinho, uma ajuda, né? E essa autonomia, às vezes, fica um pouco prejudicada. Então, ela disse que tem uma dificuldade aí, porque os alunos pedem muita ajuda, né, e o professor se segura para não dar essa ajuda, e muitas vezes, numa instrução longa, né, de como fazer uma atividade, como fazer uma prática pedagógica, ele acaba falando muito mais, né, e tira um pouco dessa autonomia do aluno. Sim. Eu vou comentar um pouquinho e já passo a palavra para a senhora também. A professora Maria Rosana, ela se chama, ela comentou também sobre a questão da criatividade, né? Ela diz assim, que para ter criatividade tem que estudar, tem que aplicar a matemática, né? E ela até faz um comentário, ela diz que se o Einstein não soubesse ou não tivesse praticado a matemática, dificilmente ele teria criado a teoria da relatividade, né? Uhum. Então ela fala realmente dessa questão, né, de praticar aquilo que realmente se aprende. A professora Tânia Maria, minha xará, né, ela faz uma pergunta que eu vou acabar podendo responder aqui para ela também. Ela faz a pergunta sobre as formações do canal, né? E ela disse que entrou algumas vezes, tal, e algumas formações ela viu e outras não. Então, há sempre possibilidade de rever todas as transmissões que são realizadas pelos canais do Centro de Mídia, não só o canal Desenvolvimento Profissional, tá? No canal oficial do YouTube do Centro de Mídia, tá? Lá vocês vão encontrar todos os canais, canal Gestão, canal de formação de professores, canal de desenvolvimento profissional, e lá vocês encontram também as transmissões para assistirem posteriormente, tá?
O professor Silvio Luiz, ele fala também que o professor deve fazer as perguntas certas, né? Tá atento a essas perguntas, e ele até fala de Vallon, né? Acho que a senhora comentou um pouquinho, ele trouxe aqui o que ele imagina também sobre esse trabalho de Vallon. Ele coloca que foi o primeiro a levar não só o corpo da criança, mas também as suas emoções para a sala de aula. Né? Ele coloca que ele fundamentou as suas ideias em 4 elementos básicos, né, que se comunicam com o tempo: afetividade, movimento, inteligência, formação do eu, e ele se diz militante, né, apaixonado aí pela educação. Parabéns, professor, é sempre muito bom ter pessoas então engajadas. E vou pedir para a senhora comentar um pouquinho isso que eu fiz, e 3 perguntas que eu sintetizei um pouco mais aqui. A senhora falou sobre foco, e algumas pessoas falaram da dificuldade dos tempos atuais de manter o foco, né? Isso. É difícil, já era difícil antes, mas em tempos de pandemia tem sido muito mais, né? Porque as pessoas estão tendo que dividir a atenção aí com várias coisas ao mesmo tempo, né? Uma outra questão é como que eu desenvolvo a criatividade, né? E aí tem relação um pouco com a primeira, né? No meio de tanta rotina, né? De tantos deveres, né? Pensando aí também nos professores e nos profissionais da educação, então estão sempre com muitas tarefas, muitos deveres, muitos prazos, né? Muitas demandas, e aí como que ele encaixa aí esses processos de criatividade para ele mesmo, né? Para que ele possa trabalhar com os alunos. E, por fim, a comunicação, né? Depois eu posso até voltar devagar com essas questões, mas a comunicação aqui também é um ponto que foi colocado, que é a eficiência dessa comunicação, né? Na relação com os estudantes, e aí das boas perguntas, né? Há muito ruído na comunicação em geral, né? Sim. Eu falo uma coisa, mas para mim eu estou sendo bastante clara naquilo que eu disse, né? E imagino que o outro tenha entendido da mesma forma, mas quando chega para o outro, né? Isso chega às vezes de uma outra forma, no outro entendimento. Então há muito ruído na comunicação. Então há um pedido aqui para a senhora comente um pouquinho dessa comunicação mais eficaz, né? Então, o fato de manter o foco, a criatividade e a comunicação. Tá? Passo a palavra à senhora, professora. Vamos lá. Interessante que hoje mesmo eu estava lendo uma entrevista de uma neuropediatra e a questão era essa do foco, da concentração dos estudantes, né? E ela colocou aquilo que a gente já sabe, mas é sempre bom ouvir de um profissional que, veja bem, o foco e a concentração do estudante está intimamente ligado com as trocas e com a socialização que ele estabelece entre pares. Quando a gente vê essa situação em que nós estamos, que não há essa possibilidade aliás, não há possibilidade, não. Há uma possibilidade muito mais restrita dessa troca entre pares, né? E não há possibilidade física da troca, então a gente já tem, do ponto de vista cerebral, um prejuízo de condições para o processo de concentração. Agora, do ponto de vista pedagógico, eu estou dando a explicação da neurociências, né? Porque a gente há, de fato, até uma mudança em termos de, se o processo é muito longo, né? De não interação entre pares, há uma mudança cerebral, né? Que não é o que está acontecendo, claro, eu espero que não chegue a isso. Né, que a gente não tenha mais tanto tempo de distanciamento social a ponto de afetar os nossos estudantes do ponto de vista cognitivo tão fortemente a ponto de comprometer isso. Mas a gente sabe que esses efeitos já estão aparecendo, né? Então, veja bem, para que a gente vá na direção oposta a essa falta de foco, vem, obviamente, aquilo que é disparador de curiosidade, aquela necessidade de engajamento. E aí eu estou falando da competência da criatividade, sim. Eu coloco agora para vocês, colegas que estão nos acompanhando, uma provocação. Cada vez que eu planejo uma aula, eu, Flávia, me faço o desafio. Se não fosse para eu usar o recurso que eu planejei, que foi os meninos, por exemplo, fazerem a tarefa escrita, que outra linguagem eu poderia usar como desafiadora para o menino se expressar? Então, é a primeira coisa. Porque é interessante, assim, uma ocasião eu fiz uma pesquisa interna na escola pública que eu trabalhava, para ver
quais os potenciais que nós tínhamos na equipe de docentes. E eles, então, apontavam quais características que eles sabiam que eles eram muito bons e aqueles que eles precisavam melhorar. E criatividade foi a mais frágil. Veja, quando a criatividade está fragilizada no professor, a aula significativa também está comprometida. Porque é pela criatividade e pela provocação que eu trago, seja por boas perguntas, seja por desafios dos meninos usarem outras formas de se comunicar, né, por outras linguagens, seja o que for, aquela coisa de eu estar dando aula e falar assim, agora vocês vão pegar o objeto mais próximo que está de vocês e vão descrever coisas desse tipo, coisas que fogem do padrão. Né? Então, assim, se não houver, por nossa parte, o compromisso de desenvolver a nossa criatividade, muito provavelmente a gente não vai conseguir provocar os nossos estudantes para isso. Né? Então, olha, o foco está muito atrelado ao significado que eu dou. Quanto menos significado eu dou à aula, menos atenção eu vou ter, menos tempo de concentração eu vou ter. Né? E para que essa aula seja mais sedutora e engaje mais o estudante, a criatividade do professor, e aí eu não estou falando só de ferramentas digitais, tá, gente? Tem situações e que promovem a autonomia, que tem a ver um pouco com o que a Tânia estava falando, e precisam se distanciar daquele modelo mais tradicional do menino ler o enunciado do que ele tem que escrever no caderno. Mas eu preciso propor desafios a serem resolvidos de forma concreta, né? Para ele filmar uma situação em que ele tenha feito, sei lá, e aí eu proponho depende da área do conhecimento que eu atuo, né? Então, assim, foco, criatividade muito ligado. Agora, para poder alinhavar todas as perguntas, claro que a interação promovida pelo professor, né, no ambiente lá tão dialógico que é de sala de aula, ainda que de forma remota, ela precisa ser qualificada, e qualificada por uma comunicação que a gente costuma chamar de comunicação construtiva. Até fica o convite para os colegas que estão nos acompanhando a assistirem 2 programas, eu não vou saber explicar, Tânia, mas depois você explica onde eles acham, onde eu tratei especificamente sobre isso. Né? Tem a comunicação construtiva parte 1 e a parte 2. Ou seja, eu, professor, eu, educador, tenho que saber que, prioritariamente, eu preciso usar uma linguagem descritiva, eu não posso ter uma linguagem carregada de juízo de valor. Os meus feedbacks precisam apontar caminhos, precisam provocar o estudante a buscar uma revisão na sua rota de atuação. Então, assim, existem técnicas de linguagem que são extremamente úteis para o professor e necessárias para qualificar essa interação. Né? Então, assim, não dá tempo aqui da gente falar de novo sobre comunicação, mas esses programas estão gravados e fica aí o convite para vocês assistirem, porque, de fato, muitas vezes a gente não sabe, a gente não tem conhecimento dessas técnicas. Como é que eu desenvolvo a linguagem descritiva? Como é que eu faço uma escuta ativa? Né? Como é que eu uso a mensagem para eu ter a minha assertividade resguardada, mas, ao mesmo tempo, manter o respeito nas relações? Né? Então, assim, são conhecimentos que, de fato, a gente precisa construir e dominar para cada vez mais engajar os nossos estudantes com o conhecimento. E tem uma coisa que eu queria, só para finalizar a minha fala, muito da falta de interesse dos nossos estudantes hoje tem a ver com uma cultura que nós, tradicionalmente, alimentamos ao longo da história da educação, que é a cultura da nota. Se desde o início nós tivéssemos, desde sempre, a educação priorizasse nos estudantes o valor do conhecimento como potência de libertação, de injustiças, de avanços pessoais e coletivos, e não focasse tanto a nota, a promoção, né? Talvez hoje nós não tivéssemos um distanciamento tão grande, né, do interesse do nosso estudante em relação aos estudos. Quer dizer, existe um pouco da nossa responsabilidade de ter tratado o conhecimento de forma tão mercantilizada,
né? Da gente sempre falar, não estuda, a nota você vai ver, não vai passar de ano, vai perder média. E a gente sempre relacionar aquilo que tem uma importância absurdamente maior do que simplesmente o número que vai no boletim. Né? Então, vamos resgatar isso, vamos resgatar o valor do conhecimento para que a gente possa aproximar cada vez mais o desejo e a necessidade dos nossos estudantes para uma formação mais robusta e que, de fato, permita uma atuação na vida social mais efetiva. Perfeito, professora, perfeito. Perfeito, foi ótimo, os professores estão agradecendo aqui também, parabenizando, e alguns até colocaram, né, algumas situações interessantes aqui. A professora Rosimeire, ela diz que os alunos de hoje são mais visuais, né, e que imagem e movimento talvez seja uma das formas mais fáceis de se chegar até ele, né. A professora Rosimeire também destaca multilinguagens, né. A professora Marine, acho que é isso, Marine, ela diz, através de jogos, de games, né, que também é uma coisa bem atual para eles, né, a questão da gamificação, eles gostam bastante. Perfeito. O professor Silvio, né, ele coloca que na Finlândia eles trabalham assim, né, e aí os estudantes seriam no mínimo bilíngues e até trilíngues. Eu tive a oportunidade de fazer um mini curso, né, pela Secretaria de Educação da Finlândia, e eles trabalhavam justamente com essa linha, né, do trabalho de grupo, de equipe, de boas perguntas, né, de pesquisa e de devolutiva também dos alunos de modo muito criativo, né, eles poderiam responder a questões se utilizando de recursos de palestra, de vídeo, de áudio, até podcast, né? Isso. De várias coisas, para responder uma pergunta só. Né? Então, as formas... E essa é a ideia, quer dizer, imagina a gente propor para um estudante, olha, essas questões que vão ser lançadas hoje, vocês vão respondê-las do jeito que vocês quiserem, menos escrevendo. Isso, pronto, exatamente. Você desafiou, né? Você desafiou a criatividade do sujeito. Não, exatamente isso. E eu me lembro que nesse curso nós vivenciamos essas atividades, né? E eram pessoas adultas, né? Técnicas, professores, né? Pessoas que lidavam com formação e havia mesmo um bloqueio inicial, né? Porque a tendência é pensar naquela caixinha, né? Eu dou a comanda e já defino de que forma deve vir essa resposta, né? E eu me lembro que no início havia muita preocupação para que em responder conforme nós entendíamos que os especialistas queriam, e não exatamente como a gente estava entendendo, né? Então havia muitas perguntas nessa direção. Mas como? Como, né? Como você quer, né? Mas aí no desejo do outro e não exatamente na expressão de nós enquanto cursistas, né? Então, é uma coisa realmente para a gente... Você vê o quanto a gente está ancorado, né? O quanto existe no nosso DNA e aquilo que eu falei, o nosso processo de formação interfere muito nisso, né, Tânia? Nós não fomos formados para boas perguntas, não fomos. Verdade, não fomos realmente. Eu vou destacar aqui também algumas colocações, né, dos professores aqui no chat. Nosso tempinho está encurtando, né, mas é legal a gente trazer aqui as informações. O professor Antônio, ele coloca, né, que o ser humano é bastante criativo e a gente precisa explorar muito tudo isso, né? Eu acho que nesse sentido as mídias sociais colaboram bem, né? Sim. Vou dar o exemplo do Instagram, por exemplo, né, que você encontra N maneiras de fazer uma coisa, né? Isso que mesmo. Outras pessoas fazem e compartilham ali, né? Isso mesmo. Como que eu faço dessa forma, eu aprendo a minha e do outro, né? Já amplio meu conhecimento. A professora Livete destaca a formação maravilhosa, agradece muito a presença da senhora, fica muito feliz, né? E nós também, muita gratidão. E ela também já havia falado, né? Que os alunos de hoje são mais visuais, né? E que movimento normalmente chama mais a atenção deles. Eu quero destacar uma fala aqui também, do professor Tiago, né? E aí ele coloca até uma preocupação, ele coloca, que é muito legal a proposta, entretanto, existem alunos que nem escrevendo conseguem, né? E aí ele encontra aí também dificuldade de outras formas, né? Então, alguns alunos talvez teriam uma dificuldade mais básica mesmo, né? Então, eu só queria, sobre essa questão, Tânia, lembrar que antes da gente escrever, a gente fala. Antes da gente aprender a escrever, a gente lê. Então, esse aluno que tem dificuldade de organizar o seu pensamento de forma escrita, ele precisa explorar muito outras competências que são a leitura
e que são também uma resposta por meio de outra linguagem. Né? Então, assim, a resposta oral, a oralidade, ela é fundamental. A argumentação entra como a 7ª competência da BNCC, não é à toa. Né? E essa argumentação a gente sempre insiste em desenvolver de forma escrita. Não, ela precisa ser também dialogada. Né? Então, assim, essa restrição que nós temos em relação à proximidade física, não pode impedir que a gente também ofereça um espaço de diálogo. Né? Então, abrir para o diálogo sobre todos os temas que nós trabalhamos é fundamental. Né, com aquelas perguntas de levantamento de hipótese, né, de todos aqueles tipos de questão. Então, sempre lembrar isso. Muitas vezes a gente já olha para a qualidade de escrita do nosso aluno e fala, nossa, esse menino não sabe escrever, ele não vai dar conta. Tá, ele não sabe escrever, mas ele raciocina. E ele pode melhorar a escrita quanto mais ele melhora a qualidade de raciocínio, porque a escrita é a técnica, é a decodificação, né? Então, olhar para isso, porque a gente tem muito esse grafocentrismo, né, na nossa docência. Verdade. Eu vou responder uma questão com relação à formação que a professora Flávia colocou. Então, o ano passado, nós realizamos uma live, vamos chamar assim, né, uma transmissão, sobre comunicação construtiva, parte 1, né, e no início desse ano, nós gravamos a parte 2, né, então todo esse material está disponível lá no repertório de vídeos do YouTube, tá, do canal Desenvolvimento Profissional, então vocês podem ir até lá. E antigo canal Desenvolvimento Profissional é o antigo canal Formação Continuada, tá? Se aparecer dessa forma lá, é lá que vocês vão encontrar também, que eu não sei se já foi realizada a atualização lá, mas todo o material fica disponível lá para que vocês possam visualizar. Realmente, algumas questões que apareceram, até sintetizei algumas de fato, é que realmente há muita dificuldade em entender o potencial também que os alunos não sabem muito bem se o nosso problema está na comanda, né? Ou exatamente na dificuldade que talvez eles tenham mesmo para se expressar, né? E se apresentar. Então, eu queria que a senhora comentasse um pouquinho essa questão das boas perguntas mesmo. Então, não só as perguntas que a gente estimula na aula, mas também na forma de atividade, né? Perfeito. Como é que eu coloco essas comandas muito grandes, ou muito pequenas, ou muito exageradas, né? Com muito detalhamento, e às vezes até deixa o aluno até mais confuso com muito detalhe, do que exatamente se ele tivesse em poucos, né? Pode comentar um pouquinho, a gente vai bem rapidamente, essa é uma outra discussão, né? A construção de enunciados, ela também demanda você contemplar algumas questões. Mas eu vou aqui mencionar rapidamente algumas delas. O enunciado, quando ele é bem feito, ele não pode trazer um número de informações absurdas e nem trazer muitas questões no mesmo enunciado. Né? Sobretudo quando eu estou trabalhando com meninos que entraram, por exemplo, no operatório formal, né? Então, é o 6º ano, quer dizer, para baixo do 6º ano, então mais ainda, mas o 6º, 7º ano não dão conta de muitas perguntas no mesmo enunciado. Aí eles respondem pela metade e o professor fica doido. Né? Ele fica doido porque ele fala perguntas incompletas. Agora, mais do que falar sobre enunciado, eu acho que seria bom a gente pensar em como é que eu reajo mediante a resposta inadequada, né? A resposta não desejada do meu aluno. Na maioria das vezes, a gente já reage com a correção, né? Dizendo que está errado ou não. Eu gosto sempre de tornar, de viabilizar que o menino dê evidências para como ele pensou. Então, assim, é muito bom que o professor devolva para o aluno. Fala, olha, está usando uma técnica de linguagem, mensagem eu não consegui entender muito bem essa resposta. Você pode me explicar? Você pode me explicar como você pensou, né, para trazer essa resposta? Quer dizer, dificilmente a gente faz esse tipo de interação com os nossos estudantes, pedindo para ele colocar o pensamento dele em evidência. E a docência que ajuda para a autonomia, a docência que investe em reflexões, em refinamento de abstração, ela faz isso.
ela trabalha o tempo todo nessa interlocução com boas perguntas. E boas perguntas não são perguntas muito bem elaboradas. É você saber na hora certa devolver. Eu não entendi muito bem esse comentário que você trouxe. Você pode me explicar melhor? Cada vez que eu faço isso, olha, se o aluno fez um comentário só para chamar atenção, ele vai buscar a reparação. Ou foi mal, não, não é nada. Se, por outro lado, ele não está conseguindo traduzir aquilo que ele está defendendo como resposta, ele vai tentar falar de outro jeito, ele vai tentar fazer aproximações. E é isso. O nosso papel precisa ser esse, criar ambientes em que os meninos e meninas se sintam à vontade para se expressar, né? Porque ainda tem isso. Durante muito tempo, a gente viveu respostas sufocadas pelas provocações nas relações, né? Aquela coisa, lá vem, quer dizer, eu não posso permitir isso nas interações. Né? Quer dizer, muitos professores hoje estão com dificuldade porque os meninos ficam de câmera fechada, porque eles ficam escrevendo no chat. Tá vendo? Se a gente tivesse cuidado da convivência ética lá no presencial, agora seria mais fácil. Agora a gente está tendo que dar conta das duas questões, da lacuna pedagógica e de uma convivência ética no meio virtual. Né? Então, assim, não tem outro caminho, colegas, a não ser a gente conhecer mais sobre comunicação para poder, de fato, garantir relações respeitosas, né? E aí, devolver perguntas para poder ajudar o aluno a tornar mais claro, né, o que ele está trazendo, é sempre muito positivo, tá? Perfeito, professora. Eu trago também alguns comentários aqui acima das respostas que a senhora comentou. A professora Neuza, ela coloca, né, que está gostando muito da formação, né, porque ela está ampliando a visão dela, né, e também trazendo outras possibilidades, inclusive da forma como ela imagina para as aulas, para como ela quer trabalhar com os alunos, né. E a professora Valquíria, ela coloca que não é só incentivar com propostas, né, mas também incentivar com a superação das limitações dos alunos, né? Acho que é um ponto bem importante, bem bacana colocado pela professora Valquíria, né? A gente precisa confiar, não é? Também, de que eles são capazes, né? Então, no primeiro momento, às vezes não sai tão bom, mas insistindo, eles vão ganhando confiança, né? Se a senhora puder comentar um pouco também. Não, eu acho assim, é algo que já veio pronto, esse comentário já veio pronto, é isso mesmo. Muitas vezes a gente subestima, né? A gente subestima a capacidade dos nossos estudantes e a gente diminui a possibilidade de avanço quando o nosso olhar é diminuído. Né? Então, assim, vamos olhar para eles como seres que têm um potencial que está no processo, né, de construção. Então, veja, e aí volta para a linguagem. Eu colocar sempre nas minhas interações com os estudantes, ainda que seja para fazer uma orientação, uma correção de rota, a palavrinha ainda, sabe? Porque eles têm pensamentos absolutistas, do tipo assim, eu não sei fazer isso de jeito nenhum. Eu não sou bom em matemática. Eu nunca fui bom nisso. Quer dizer, eu, professor, já preciso desarmar essa fala. Tá? Eu já preciso desarmar porque eu não posso deixar esse pensamento absolutista rondar o ambiente de trabalho. E aí eu devolvo com algumas questões. Espera aí, dificuldades todos temos. Você pode me apontar aquilo que você acha mais desafiador na matemática? Né? Então, olha, eu estou exigindo que ele pense sobre o que ele falou e ele nomeie qual é a sua dificuldade. Outra questão, você ainda não conseguiu. O ainda, gente, tem um impacto psicológico tão grande, sabe? Em tudo. Né? Então, aquela coisa, eu não sei fazer isso. Você ainda não sabe fazer isso. Vamos ver como é que eu posso ajudar. Tente mostrar de forma mais transparente possível quais são as suas dúvidas. Né? Que horas você teve mais dúvida? Foi depois da leitura? Foi com não sei o que lá? Eu preciso ajudar os nossos estudantes a encontrarem, porque muitas vezes eles não sabem localizar aquilo que eles ainda não conseguiram construir no conhecimento. Né? Então, é aquela coisa, eu não sei, eu não dou conta, eu não consigo. Primeira coisa é desconstruir essa cultura. Né? E aí, uma boa estratégia é essa, é a gente usar essa palavrinha simples. Você ainda não conseguiu, mas nós estamos aqui para isso, para juntar os nossos esforços e fazermos esse processo acontecer.
Não, perfeito, perfeito. Eu tenho duas colocações aqui. A da professora Edilane, ela coloca que o incentivo é essencial, e eu concordo também, né? Assim como. Tá, e ela coloca que, na verdade, é o incentivo e autoestima. E aí eu até levanto um ponto, né? De que alguns professores colocaram aqui no chat essa questão, né? De que a gente dá também aquilo que a gente tem, né? Então, eu me sinto também dentro. Me sinto bem, né, no meu trabalho, com autoestima elevada, também incentivada, e também tenho esse desejo, né, de promover essa sensação no outro. E que às vezes também se sentem um pouco perdidos, agora pensando no contexto que nós temos, né, de ensino híbrido, né, uma parte online, outra parte presencial também, e aí a gente volta para a mesma questão, né, que é foco, prioridades, né, todas essas questões. Então, são algumas coisas que causam alguma apreensão também, né, aos professores, mas eles sentem o desejo de fazer esse trabalho diferenciado, né? Não tenha dúvida. Sei lá, sugerem aqui, algumas, perguntam, na verdade, né, algumas sugestões que a senhora teria aí de leituras ou de algumas pontos que possam, exercícios, talvez, né, que possam, a senhora pode mandar, a gente publica depois no material. Não, eu posso mandar para vocês, sim, mas eu só queria retomar uma parte central da minha fala de hoje, que quando eu trouxe para vocês, para a gente revisitar a teoria da autodeterminação, relembrando quais são as 3 necessidades psicológicas que a gente tem, ó, autonomia, competência e pertencimento, trouxe para nós pensarmos, puxa, se as 3 dimensões estão fragilizadas nesse contexto tão atípico que a gente tem vivido, é natural que a nossa automotivação também esteja fragilizada. Né? Então, assim, o que eu preciso como professor é localizar melhor onde eu preciso atuar. Na minha autonomia, na minha competência, na minha sensação de pertencimento, né, de vínculo com o aluno, então eu vou revisitando. Em relação à autonomia, eu estou oferecendo espaços para que eles façam escolhas, tragam perguntas, tragam respostas, tragam diferentes linguagens, tragam sugestões. Na questão da competência, eu estou desenvolvendo formas, né, diversas, estratégias diversas para que a minha aula tenha mais significado, né, em relação ao contexto que a gente está vivendo, né? E essa forma de fazer que eu estou oferecendo abre espaço para o sentimento de pertencimento. Eu estou garantindo uma escuta ativa, uma escuta empática nas minhas aulas. Colegas, não tem outro jeito. A gente precisa revisitar essas instâncias para poder manter a nossa automotivação alimentada e dar conta, né, desse desafio absurdo que a gente está vivendo. Eu posso, sim, mandar algumas indicações de leitura para você colocar na nossa página, mas, assim, olhar para as revisitar, né, essas questões da teoria da autodeterminação, olhar para as questões da comunicação construtiva, né, e o impacto que essa comunicação tem no processo de construção, e aí a gente tem muita publicação sobre comunicação, tudo isso tem sido muito bem-vindo, né, na docência nesse contexto, tá? Entendi. Professora Flávia, infelizmente, né, a gente está a 1 minutinho aí do final da nossa transmissão, né? Eu passo a palavra mais uma vez para que a senhora possa se despedir, na sequência eu também me despeço e passo mais algumas informações, né? Mas a gente tem aí 30 segundinhos aí para poder conversar ultimamente, né, com o nosso público, e eu agradeço bastante. Bom, de novo eu quero agradecer, Tânia, o convite, a oportunidade. Eu adoro estar com os colegas, né? Sou uma pessoa da educação, do chão da escola, e é sempre muito bom esses espaços de compartilhamento, a gente se sente muito acalentado quando nós temos um público engajado, interessado em querer transformar mesmo a educação e aproximá-la cada vez mais daquilo que nós necessitamos para uma sociedade de século XXI que tenha um ser humano qualitativamente melhor do que esse que a gente tem, infelizmente, visto por aí. Tá? Então, muito obrigada pela atenção de vocês e estamos juntos sempre. Com certeza.
Professora Flávia, né, olha, em nome da EFAP, né, eu também agradeço, né, agradeço também a nossa colega de trabalho, Ana Paula, né, que é nossa parceira aqui da moderação, tem me ajudado aqui também com as questões, né, trabalha conosco aqui na EFAP. Agradeço grandemente aí a sua generosidade em atender ao nosso convite, partilhar também com a gente o seu conhecimento, a sua experiência, né, os professores também parabenizam muito aqui, né, disseram que gostaram bastante, né, então a gente fica bastante feliz. Agradeço a todos vocês também que estiveram conosco, profissionais da educação, né, que acompanham o nosso canal, né, então a gente tem uma programação muito voltada, né, e com uma ideia de uma educação mais integral, de desenvolvimento mais completo aí, de todos os servidores. Agradecemos a todos que estiveram presentes conosco aí, né, na nossa transmissão, né, diariamente temos novos programas também disponíveis no canal, para que vocês possam acompanhar sempre no período da tarde. Agradecemos também aos nossos colegas formadores de FAP, a nossa amiga Ana Paula, moderadora, a professora Flávia mais uma vez, e me despeço aqui, tá? Meu nome é Tânia, sou formadora aqui de FAP e conto com vocês. Até a próxima. Muito obrigada.